Boa noite, eu sou Thalita. Boa noite, eu sou a Tati. E esse é o Sucesso Delas. Já segue as nossas redes sociais? Ainda não? Então você tá perdendo, porque temos muitas coisas legais. Sucesso Delas Cast, YouTube, Spotify e também o nosso Instagram. Só tem a gente lá. Coloca Sucesso Delas Cast e vai aparecer a gente. E vem seguir, e porque tem muito bate-papo interessante, muita coisa legal para a sua vida e para o seu negócio. É sobre isso. Então, antes de começar, já vai lá, já segue, já curte, compartilha, comenta, envia para todo mundo. E agora, né, Tati? Sim. Antes de começar, a gente quer falar pra vocês que hoje a gente tá aqui com essa mesa linda, cheia de delícias. Aqui a gente tem um bolinho de salmão, que eu amo. Temos aqui um peixinho diferente, esse eu ainda não conheço. Temos drinks aqui, esse especial de café. Tati tá com dela sem álcool, né, Tati? Sem álcool, né, mas... E nós estamos aqui, vamos fazer um brinde muito especial com o nosso convidado, que tem a ver com isso também, né? Essa parceria com o Haru, você que ainda não conhece, vai lá experimentar os sabores, as sensações, o ambiente. E você que já conhece, já sabe que é maravilhoso, né? Então, vamos embora falar do nosso convidado? Bora pra gente fazer esse brinde maravilhoso. É isso. Hoje a gente tá aqui com uma pessoa muito especial. Além de ser um empresário, um homem de negócios, é um homem também que apoia as mulheres, é um homem que conhece a nossa história, que viu de onde a gente veio tudo começar, e por isso ele tá aqui hoje. A gente vai contar um pouco da nossa história com esse homem, com o lugar, com tudo. Vocês vão entender daqui a pouco. Vão entender tudo, a conexão, senão eu vou acabar me embolando aqui. Porque senão vai contar demais, né? E a gente vai contar tudo aí. Vocês vão gostar. É diferente, hoje vai ser diferente. E vamos fazer um brinde aqui com o nosso querido Alex. Seja muito bem-vindo, Alex, no Sucesso Delas. Obrigado. Agradeço muito pelo convite. E é muito prazeroso estar aqui com vocês, umas duas pessoas aí que fomentam o empreendimento, principalmente das mulheres. Sim. Né? E aí, Alex, nós que estamos muito felizes de receber você aqui, né? Você que conheceu a gente lá atrás ainda no nosso segundo encontro do Mulheres de Sucesso. O nosso segundo encontro, ela apostou na gente e confiou, né? Nós conhecemos você através da dona Eliana, que nós vamos falar um pouquinho mais aqui também, né? Por que a gente trouxe o Alex aqui hoje? Porque ele tem uma história muito linda, muito bacana. No espaço, na cafeteria existe um lugar. Eles têm uma história que ele vai contar pra gente um pouquinho. E vai falar dessa jornada também dele no empreendedorismo, no empresariado, na vida. E também um pouquinho daí das apostas nele pra investir e apoiar as mulheres, né? Então conta pra gente quem é o Alex, no geral, o Alex família, o Alex empresário. Fala pro público aí. Então, Alex Sou nascido em Niterói, passei minha infância em Conceição de Macabu e vim para Macaé com 14 anos. Aqui abriram muitas portas, né? Fiz faculdade de engenharia, depois fiz uma pós em segurança do trabalho. Trabalhei por muitos anos na empresa chamada Maersk. Conheço. E aí, em 2009, eu montei o meu primeiro grande negócio, vamos dizer assim, que eu estou até hoje, que foi a Boss Engenharia. Boss Engenharia. Olha, gente! Tá vendo? Caramba, que é uma legal. empresa de obras, de manutenção. Na real, o meu primeiro negócio mesmo foi com 13 para 14, foi uma videolocadora. Isso a minha avó que me deu força. Na garagem da minha casa. Empreendedor nato. Eu gostava muito de ver filme, né? E aí eu vi que tinha uma locadora. Foi naquela transição do VHS pro DVD. E aí eles começaram a vender as fitas, porque estavam fazendo essa troca. Só que o DVD era muito caro ainda, o aparelho. Quase ninguém tinha. Sim. E eu cheguei em casa e falei, vó, a locadora tá vendendo tudo.
vamos botar uma locadora na nossa garagem. Ih, vai ser sucesso. Eu vou pra escola de manhã, à tarde eu fico aqui. Ó, que maravilha, vou ver todos os filmes de graça. A ideia era ver os filmes de graça. Nem tava ainda pensando em empreender. 13, 14 anos. A ideia é ver o filme de graça. A ideia era ver o filme de graça, não era dinheiro. Não visava grana, né? Visava ver o filme grátis. E aí abri, deu super certo. Ficou ali por uns 2 anos quase, assim. Nossa. E aí depois a gente veio pra Macaé, vendia muitas fitas, algumas eu fiquei, né? Depois eu doei e tal. Algumas eu tenho até hoje, alguns filmes. Tipo o Dragão Branco, eu era fã de... Você guardou a fita? Van Damme, tem a fita até hoje. Gente, relíquia, né? Daqui a pouco você até vende isso, ó. E aí em 2009 eu abri a Boss Engenharia. Peixinho maravilhoso, hein, gente? Muito Delícia. bom, né? Muito A bom. gente tá aqui só deliciando. Abri Gente, abri a Boss, Boys Engenharia. né? Eu saí da Maesc e abri essa empresa na época. E aí foi algo assim, foi o meu primeiro grande negócio. Que aí eu contratei pessoas, né? Fiz ali gente. E depois eu abri uma empresa de manutenção de produtos da Apple. Você não parou mais, né? Que era a iLife. A iLife, ela fazia o que hoje tem uma empresa aqui que faz. Não vou dar o marketing pra ele, é um amigo meu, mas não vou dar. Porque se ele patrocinar aqui, né? Ele sabe quem é. A gente tinha um serviço que era, buscava o telefone nas empresas e entregava ele pronto dentro do seu horário de trabalho. Nossa, que bacana. E eu fiz isso por muito tempo. Chegou uma época que começou a abrir muitas coisas de manutenção, muita lojinha, e aí não ficou mais tão viável. Depois já tive uma lanchonete. Gente, muito empreendedor. E aí, em 2018, surgiu a ideia de abrir uma cafeteria. Não, mas olha só, antes de você contar todas as empreendedor, conta pra gente, o Alex, pai, conta pra gente aí, então, pra aí gente conhecer. Eu sou um cara que sempre quis empreender, né? Eu vejo amigos hoje me veio, até um amigo veio no Haru e ele falou, Alex, cara, você ia dar pra isso. Você na escola, você inventava coisa pra vender, pra fazer, você era um cara, e eu sempre quis algo além. Eu nunca me tive aquela satisfação de ganhar um salário fixo e é só isso. Tá tudo bem. O empreendedor tem isso, né? Essa inquietude eu sempre queria algo a mais. Crescer demais. Eu não aceitava trabalhar cumprindo horas. E hoje, no qualquer negócio meu, eu tento, é difícil porque as leis, né, no Brasil engessam um pouco, mas eu tento que o funcionário meu, ele me entregue, me entregue produto, coisas prontas, e não hora. Eu não quero que ele fique, eu trabalho para você 8 horas. Não, se você cumprir uma tarefa em menos horas, eu posso sair mais cedo? Por mim pode, só que a lei limita muita coisa. Sim. Só que, igual eu tenho uma meta de venda, todo mundo vendeu, bateu a meta, ultrapassou a meta antes da hora. E aí? Vamos comemorar, hoje é folga, vamos embora. Isso motiva também o funcionário, tem um olhar diferente do patrão pro funcionário. Quando você tem isso na empresa, essa flexibilidade, nossa, você trabalha bem mais motivado. Exato. Então eu sou o cara que nunca fiquei satisfeito com a CLT. A real é essa, assim. Eu acho que essas normas, essas regras limitam muito. Eu acho que dá o básico para você não passar fome, vamos dizer assim. Sim. Mas te limita também. Sim, você vai ter o mínimo, mas é o mínimo. E acabou. E vai ficar naquela vidinha ali. Às vezes você ganha um pouquinho mais, tem um emprego um pouquinho melhor, sobe, mas você fica naquela vida. Não tem como passar. E quando você empreende, você não tem limite. Você pode não ter nada. Mas também você pode ter tudo. Sim. Você é seu Depende limite. de você. Exato. Do que você é o Entendeu? seu limite. Você não tem limite de ganho, como também não tem limite de mínimo. É o que você fizer, é o que você vai receber. Mas não tem hora extra. É literalmente o que você está disposto pelo seu sonho. Exato. E aí, por exemplo, eu sou essa pessoa que sempre corri atrás, sempre quis algo a mais. Busco sempre ter um conhecimento amplo. Às vezes os amigos falam, Alex, tudo você sabe. Falo de uma coisa, eu falo, cara, e quando eu não sei, eu pesquiso sobre. Eu não ouço nada que, não sei o que é isso, larga pra lá. Não, a pessoa fala, você é doido, você vai dar um Google. Hoje não é mais Google, né? Hoje você vai naquele... GPT.
GPT. Bota ali, te dá tudo, né? Gente, dá até coisa Não, que a é gente loucura não sabe. aquilo. Dá Então, tudo, é verdade. Loucura. tá louco o negócio. Então, você bota... Hoje tá muito fácil. Eu falo, hoje quem não consegue é porque não quer. Exatamente. Não. Porque tá muito fácil. Na minha época tinha que ir pro centro cultural, Biblioteca. estudar, né? Tinha aqueles livros Barça, tinha aqueles livros de enciclopédia, lembra? Falar a idade, Não. né, gente? Não precisa. Não, falaram que tinha isso. Não é da minha época, né? Precisa, Eu não sou é não, 20 eu mais. não sei, Eu sou 20 mais, né? Não sei Passou não. de 20 a 20 mais. É. Isso aí, a gente tudo com 20 É 20 mais. mais. Então, hoje sou casado, tenho uma esposa, tenho um filho de 12 anos. Nossa, um rapaz Bom, já. rapazinho. É. E, pô, já tô... Tipo assim, eu hoje já sou realizado com tudo que eu tenho. É óbvio que a gente sempre quer algo a mais. Mas hoje eu quero mais a liberdade, a paz. É o que eu mais busco. Algo que me dê uma liberdade de eu poder viajar a hora que eu quero, de eu poder... Não tenho mais aquele sonho de ter um carrão, de ter uma casa. Tenho uma casa boa, tenho um carro bom. Então hoje já cheguei aonde eu quero. Então se você ficar Quero nessa viver, busca né? também de só Sim. comprar, Sim. você também não vive. E a gente vê muito isso acontecendo, as pessoas doentes, né, ganham muito, não usufrui do que ganha, não usufrui da família, não partilha esses momentos. Eu também parto desse princípio, eu falo sempre, né, eu trabalho, mas eu gosto de viver. Não vem com essa também que não pode usufruir, que a gente tem que ter. Até porque a vida, ela é efêmera, assim, né? Muito Sim. rápida. Então, hoje você constrói. Não, daqui a pouco que eu vou poder fazer? Chega lá, tá doente, ou aconteceu alguma coisa. E o tempo não volta. Não volta. Dinheiro a Passa gente muito rápido. ganha de novo. É. Eu falo, todo mundo que conseguiu ganhar alguma coisa na vida, que conquistou, não adianta. Se você perder, você sabe como é que ganha de novo. Exatamente. Eu comecei do zero. Não herdei nada de pai, de mãe. Fui criado pela minha avó. A minha mãe foi para São Paulo e eu não quis ir, quis ficar com a minha avó. Minha avó é professora. Então, eu Esse tive negócio uma de vida de professora classe tá na média. sua vida, né? Exato. Tive uma vida de classe média e conquistei tudo. Eu fui atrás. E aí, tem até uma escola lá em Macabu que me chamou para dar falar com a turma lá. Que falar, eu estudei aqui, onde vocês estão. E olha onde eu tô. E eu consegui. Então, é possível para todo mundo. Entendeu? Então não tem essa, é mais difícil para A ou para B. Às vezes eu já vi vários amigos ricos que eram, na minha época, eu de infância, ele já era dono de mercado, era dono de tudo, e hoje estão na vidinha mediana ali, a vidinha triste. Porque pela estatística entendeu? que a gente vê muito, né? Que quem herda, a tendência de perder é muito mais rápido. Sim. Porque não teve aquele sacrifício e não sabe como manter. E não pra consegue construir. recuperar. Não consegue. Perde e fica mal de cabeça. Fica mal. Porque Porque, né, não sabe. eu consegui. Então, eu consigo de novo. Pode demorar, pode não Eu também demorar. sou assim. Mas você vai que você sabe como é que é, porque você traçou a sua Você rota. conseguiu. Você sabe qual é a rota. E depende, tá tudo dentro Agora, da quem gente. nunca trilhou uma rota não vai não saber pra onde vai. Tá perdido. Ele trilhou o caminho do pai, ficou na aba do pai, Sim. mas nem olhar o percurso ele olhou. Porque às vezes você pode ir com alguém na sua frente, Sim. mas você vai reparando, É. você vai Vai aprendendo. crescendo junto. Tem gente que nem isso. É, verdade. Ah, herdou. Não, meu pai tá rico, eu vou ficar aqui na boa. Quando ele morrer, eu sou dono. Mas você é dono de quê? Se você Como não que sabe administrar. controla? Sim. Isso acontece muito, exemplo da minha família. Meu avô, ele veio de Campos pra cá. E não sei se você conhece Macaé, aquela parte do Jardim Carioca, ali do meu avô. Só que ele faleceu e ninguém nunca se interessou a envolver sobre as terras, a saber como administra. Sim, E agora tá tão batendo a cabeça. sim. Porque não sabe como fazer, por quê? Tem ali as terras, eu vou herdar e tá tudo bem, mas não é assim que funciona. Exato. Tem o passo a passo, tem como funciona tudo por trás. E quando você não busca isso, você vai herdar e você não sabe como fazer. Você não sabe Aí nem perde, como ou resolver, acaba vende, não perdendo. vende. Perde. Eu lembro quando isso aí que você falou foi muito legal. Quando eu fui trabalhar com meu pai, uma vez, ele tem uma empresa de cabo de aço. E aí eu pedi um emprego pra ele, que eu queria comprar uma prancha. Eu tinha uns 17 anos, mais ou menos. Aí ele me botou lá embaixo no pátio, fazendo cabo de aço. Macacão, bota. E eu fiquei pé da vida, né? Puto. Falei, pô, o cara, o dono, em vez de me botar lá no setor de venda, alguma coisa, fiquei lá. Passou uns 2 meses, 1 mês e pouco, 2, ele me botou pro almoxarifado. Do almoxarifado, depois de 1 mês e pouco, ele me botou em vendas. Aí um dia a gente saiu pra jantar, aí ele falou, você tá puto comigo, né? Porque eu te botei lá embaixo e tal, não sei o quê. Eu falei, não, pô,
botou lá embaixo? Não sei o que tal. Aí ele... Porque hoje, se alguém te pedir um cabo de aço tal, você sabe como é feito, o tempo que é feito. A galera lá de baixo te respeita, porque você estava lá junto com eles, você almoçava, comia junto com eles. Nossa, visão. Então hoje você tem moral para chegar lá e falar que tá certo, se tá errado, porque você fez, você participou junto. E realmente eu fiz. Então ele me ensinou o passo a passo. Falei, não adianta eu te botar para vender algo que você não sabe nem o que é. Como é que você vai vender? E aí ele fez essa visão, assim, na época eu fiquei pé da vida, não entendi, moleque novo, 17 anos. Sim, não quer saber, né? Eu queria ser o dono ali, quero mandar em tudo. O gerente, Ali, ó, meu pai é o dono, eu sou o subdono. Eu sei eu abaixo. Isso é o que mais acontece, que você vê nas empresas. E ninguém respeita. Às vezes a gente erra tanto ninguém com os filhos, respeita, assim, porque né? é o filhinho do dono. Exatamente Agora isso. não, o nego não entendeu nada. Eu ali embaixo, não, o pessoal com deve eles, ter falado, o pai dele fazia isso com o próprio filho, como assim? Não, deve ter falado, só que depois eu fiquei amigo deles, sentava pra almoçar com o pessoal de lá de cima, a gente falava o pessoal de lá de cima. Lá de cima o pessoal de baixo do escritório. Ia pra almoçar, eu ia com a galera de lá de baixo. E até quando eu subia, eu ia com a galera de lá de baixo ainda. Que legal, então, Alex, é uma visão que muda o negócio. E hoje você, né, olha, construiu tantas coisas com esse coração, com essa essência, com essa verdade, né? Que traz todo um diferencial para os negócios. Sim. E agora conta pra gente como que surgiu essa ideia da cafeteria e essa parceria familiar. A gente quer entrar nesse assunto logo pra contar. Essa é uma longa história. É a cereja do bolo. Começa pelo nome, né? Existe um lugar que já é diferente, existe um lugar, né? surgiu como? Ó, aquele ponto ali é da minha sogra, o ponto lá da loja. E aí existia uma loja ali antes. Só que o aluguel era muito barato. Era em torno de uns 2.000, assim. E a média de aluguel da rua ali tava em 4, 5. Aí eu falei, não, tem que melhorar isso aí. O aluguel tá muito barato, tá muitos anos sem aumentar, aquele sem genro nada. parceirão. Eu falei, aumenta isso aí, tá fraco. Aí ela, vou conversar com ela. Aí, vamos botar quanto? Aí eu fiz uma análise ali de como tava o mercado. Falei, tá de 4 a 5. Já que tá 2, pede uns 3,5. Já tava tipo assim, ela tinha feito uma obra, só que já tinha uns 4 anos que tinha feito essa obra. E ela ficou baseando nessa obra. Não, fiz a obra. A vida inteira. Não pode ter ajuda que eu fiz a obra. E bababá. E, pô, mas já tem 4 anos. Também aquele docinho, né? Já tem 4 anos que fez essa obra, vai ficar pra sempre. Aí eu falei, não, que obra foi essa? Já tá deteriorando. Aí, quando falou o valor, a pessoa falou, eu não aceito. Aí, beleza. Aí ela falou, a pessoa lá não aceitou, não. Eu falei, então perde a loja. Vamos abrir alguma coisa. Não, mas eu não sei abrir nada. Eu não sei nem como é que faz. Como é que é esse negócio aí de CNPJ, alvará? Não sei não. Eu falei, não, deixa que isso eu faço. Eu resolvo. Vamos abrir. Mas você pensa em abrir o quê? Aí ela, ela falou assim, eu queria um estacionamento de pessoas. Olha, ela é demais, gente. Ela é uma boa. Eu quero um local. Eu não quero dinheiro, não. Quero ganhar dinheiro, não. Só não quero que tenha custo. Mas eu quero um local que eu possa reunir pessoas, a gente bater um papo. Ela falou isso mesmo. Aí eu falei, então vamos montar uma cafeteria. Ela é boa. Eu falei, legal. E eu não bebia café. Isso era em torno de 2018. Achei que você sempre fosse apaixonado por café. Não bebia. Inclusive, gente, esse drink aqui que eu estou tomando maravilhoso é criação do Alex. Esse é o minha. Né, Alex? Fala rapidinho aí. Esse é o Honey 43. Leva uísque, licor 43, café expresso e um xarope de mel. Gente, só experimenta, muito porque bom. O negócio é maravilhoso, mas continua. E aí, a gente falou, vamos abrir uma cafeteria. Ela falou, vamos botar livros, vamos botar coisa de arte. Eu falei, pô, beleza, vamos. Aí eu fui fazer o plano de negócio da cafeteria. E aí eu descobri que existia o café especial, que até então, pra mim, café era o café de mercado. Era igual todo mundo pensa, café é café. Sim, café. Não existe café é tudo igual. Doideira isso de um café de não sei o que, café de não sei o que lá. E aí eu fui pesquisar sobre. Quando eu vi, aí eu falei, cara, eu tenho que fazer uns cursos disso. Aí fui fazer alguns cursos, tanto na área de café, depois a gente foi para a parte de visitas técnicas para cafeterias e tal, né? E aí eu falei, vamos abrir uma cafeteria, mas agora não vamos abrir... Você mergulhou no processo. Eu falei, agora vamos abrir um negócio top.
Ela, não, mas esse negócio tá muito caro, como é que vai ser isso? A máquina é muito cara. Eu falei, não, essa parte de café deixa por minha conta. Você pega a parte de arte e vambora abrir um negócio, mas vamos abrir um negócio legal. É porque eu sou enjoado também nisso. Se é pra fazer, vamos fazer bem feito. Não tem esse negócio de fazer dá pra fazer bem feito com baixo custo. É diferente uma coisa. Tem que fazer bem feito, tem que gastar milhões. Não. Todos os meus... Tudo que eu abri na vida, eu comecei do pouco pro muito. O próprio negócio que tem que ir se pagando a evolução dele. Então, eu não vou dar um aporte de início muito alto. Porque também você não vou sabe pegar a cafeteria, já vou abrir uma cafeteria imensa, gastei 600 mil na cafeteria, boto 10 pessoas ali trabalhando igual um louco, e não sei quanto que vai dar, como é que vai dar. Sim, você vai se manter, vai pagar. Exato. E aí, gente, ó, já pega essas dicas aqui, esses insights que o Alex tá falando de um empresário, um empreendedor que faz acontecer. E olha o que ele tá falando que é importante pra gente aqui. Você quer começar um negócio. E aí o primeiro passo, no início eu não tinha isso, mas depois é o plano de negócio. Você tem que ter para você traçar tudo que o seu negócio vai ter, de custo, aonde você quer que ele chegue, entendeu? Esse plano de negócio, você estuda o negócio primeiro. Estudo tudo. Estrutura veja o custo, tanto custo de abertura, custo de manutenção, custo de produção e qual o propósito daquele negócio, qual o público que ele quer chegar, o estudo de mercado, aonde que eu quero chegar, qual o prazo que eu tenho, que eu quero chegar nisso. Isso tem que estar tudo escrito. No meio do processo, pode ser que corra aquilo mais rápido. Você botou para chegar em 6 meses, mas chega antes. Ou em 6 meses não vai dar, tá mais lento. Então você... Mas tem que ter um prazo. Você tem que correr atrás desse prazo. Você nem tem... É o planejamento, senão você deixa ao léu. Senão você vai seguindo a vida. Tô indo. E a gente percebe muito. Exato. E a Tati é do planejamento. E a gente percebe muito isso nas mulheres. Deve acontecer com os homens também. Mas as mulheres... Essa questão de não ter planejamento, não ter estruturação, aí começa o negócio, aí tudo embola, não sabe nada, não sabe o que tem que fazer, o que era. Só começou. E aí, muitas vezes, não dá certo. É porque muita gente pensa assim, como eu vou começar em casa, coisinha pequena, mas é ali, você tem que começar pequeno, mas já pensar grande. Eu tava falando isso hoje, né? Senão você não vai crescer. Comece pequeno, mas pense grande. Uau. Porque senão você não vai crescer. Pegaram, hein? Se você não pensa grande, você vai ficar pequeno pro resto da vida. Pequeno, é verdade. Eu sou um negocinho na garagem da minha casa. Você vai continuar sendo um negocinho na garagem da sua casa. Eu comecei aqui, mas eu vou àquela loja lá. Eu quero estar lá, não sei aonde. Eu quero estar aqui. Isso aí. Senão você não vai. Se você não traçar essa meta, escrever, botar ali todo dia, você olhar aquilo, você não vai. Você vai ficar paradinho ali no seu mundinho, gastando o dinheiro do negócio na sua casa, misturando tudo. Não é? A maioria faz isso. Muita maioria. Dinheiro do negócio é dinheiro do negócio. Aqui tá valendo ouro, hein, gente? Dinheiro do negócio é dinheiro do negócio. Né? Você misturar não dá certo. Não dá certo. E dinheiro de um negócio é um negócio. Às vezes a pessoa abre um outro e mistura o outro. Você quebra os dois. Misericórdia. Você tinha um bom e um ruim. E você bota o bom pra bancar o ruim, aí acaba vai quebrar tudo. Os dois. Cada um tem Fecha que ter o ruim, a sua... cara. A pessoa tem que ter a humildade também de saber a hora de abrir e a hora de fechar. De recuar, né? A gente falou isso no outro dia, quando a gente teve Tem. uma consultora financeira aqui. Se não tá dando, recua. Às vezes diminui o seu negócio, muda de lugar e recomeça. Você tem que ter isso, porque tem gente, às vezes, que quebra e fica com dívida pelo ego. Pelo ego. Eu tava ouvindo isso, foi do podcast do Flávio Joel Augusto. Flávio Augusto. Isso, e ele tava falando muito isso. Porque o que acontece na maioria, né? Que faturou 20, 30 mil, nossa, tô rico, vou gastar 40. Sim. E isso acontece muito, mas já não compra um carro novo, já compra um carro novo, já senhora. faz isso. Nossa, mas esquece as contas que tem que pagar o próximo mês. E um ponto que ele falou muito é que você tem que viver abaixo daquilo ali. Exato. Pra depois você ir almejando e galgando. E eu ouvi o seu Thiago negócio. Nigro falando também num podcast esses dias que a fórmula da riqueza é sempre você diminuir os custos o máximo. Aí eu falei, gente, esse povo milionário, né? Sim. Vive bem, pelo que eles ganham, Sim. dá pra diminuir e viver Sim, muito sim, sim. bem, mas sempre focando em gastar bem menos daquilo que ganha. Senão a gente fica naquela história que é da corrida do rato, né? Que fica correndo ali atrás o tempo todo. Então, se você toda hora você ganha mais, você gasta mais, ganha mais, gasta mais, você vai sempre querer ganhar mais e nunca vai estar bom. Nunca vai estar bom, porque sempre vai estar com dívida. É por isso que eu falei, eu cheguei num patamar que pra mim tá bom, cara.
eu não quero mais nada, eu tenho a casa, tenho carro, consigo viajar, consigo comprar o que eu quero, comer onde eu quero, acabou. Óbvio que um mês ou outro que dê um dinheirinho a mais, você faz alguma coisinha a mais, uma viagem mais cara, mas alguma tem que coisa. Tudo pago. Exato. Eu falo que a gente tem dívida Olha, controlada, tá tudo em dia. Aqui, gente, tá tudo em dia. Babada, O cara né? o cara que fica nessa loucura, eu ganhava 10, agora eu ganhei 20, agora eu vou gastar 30, porque tem gente que pensa assim, eu ganhei 20, mas meu cartão é de 30. Então eu ganho 50. O Thiago Negro falou que é a extensão do salário. O seu cartão não é a então extensão do seu salário. Pior dívida da vida é dívida de cartão. E aquela dali tem juros. Você tem que pagar certinho. Então não fica contando com cartão. Cartão é não bom é a extensão do você seu gastar salário. ele dentro do seu limite. Porque aí você tem milha, você tem N bônus. Sim. Vale a pena. Hoje eu pago quase tudo com cartão de crédito. Por conta disso. Mas dentro do meu orçamento. Sim, eu faço isso. Eu utilizo cartão de crédito porque ganha milha, pago tudo com ele, porém o dinheiro eu não gasto. Isso aí. Aí eu deixo aquele dinheiro para quitar ele. Exatamente. Agora, se você juntar ele aí com sua conta, dinheiro. é loucura. Aí, gente, eu acho que a gente vai ter que ter a parte 2 desse podcast, porque tá... E aí, voltando lá, a gente abriu... Aí a gente abriu, isso foi em 2018. E aí, logo depois, eu tinha com a Boys, eu tinha um contrato com a prefeitura. E aí falou, Alex, tá vindo um vírus aí. Foi em 2019 para 20, né? Tá vindo um vírus aí que vai fechar tudo. Foi a tal da pandemia do Covid. E aí eu falei, Vocês abriram... não, a gente não abriu. Não abriu. Aí a gente fechou. Né? Eu tinha uma outra empresa, a Boys, que estava trabalhando. Aí você fechou de engenharia? Não, aí eu ia abrir a cafeteria. Só que aí a pessoa da prefeitura passou para mim essa visão. Alex, não abre nada porque vai vir um vírus aí que eu acho que vai fechar tudo. Aí você fechou. E aí a gente, foi até bom porque deu pra gente ir pagando as coisas, pagando tudo. Vocês estruturaram tudo. O dinheiro, a gente tinha um dinheiro maior para capital de giro, uma coisa importante também, você ter capital de giro. Que às vezes a pessoa tem 50 mil para abrir alguma coisa. E aí, no plano de negócio, você tem que ver qual é o custo mensal desse negócio que você vai abrir. Tem que ter pra girar. Eu preciso de uns 10 mil por mês. Então você não pode botar os 50 mil para abrir o negócio. Você tem que ter 10 mil pelo menos para manter. O ideal é que você tenha pelo menos uns 4, 5 meses. Sim. Para você se manter ali por um tanto. Então você tem que ter pelo menos, se o negócio é 10 mil, tem que ter pelo menos 40, 50 mil a mais para você segurar o negócio enquanto ele anda. Imediato. Porque pode ser que você abra e bombe. Sucesso. Pode acontecer. É raro, mas acontece. Mas pode acontecer no mês você vendeu 5, mas seu custo é 10. Você vai ter que liberar e tirar de algum lugar. Você vai ter que botar mais. E além de você não conseguir tirar pra nada. E é normal o negócio não dar certo nos primeiros meses. É normal. A pessoa abre um negócio e fala, pô, cara, vendi pouco hoje. Leva um ano, mas é normal, verdade, né, pra começar a engrenar. Os 2 primeiros anos é o mais crítico ali. É onde a gente vê... Se você passou pelos 2 primeiros anos, você respira. Já fica mais suave. Um ano e pouco, né, amiga? Já fica mais suave. O primeiro ano é muito crítico. É onde muita gente quebra ali e já vai embora. Já desiste. Porque aí não tem o capital, não tem, às vezes, o know-how do negócio. Abriu porque alguém falou que o negócio é bom. Não tem esse entendimento, não busca conhecimento. É o que eu falo. Uma coisa interessantíssima que você falou, que quando você pensou em abrir a cafeteria, você já foi falar, foi lá ver o café, foi lá, mergulhou. Então, gente, o conhecimento tem que investir, não tem jeito. Então, assim, a engenharia, quando eu abri, que eu sou formado em engenharia. Então, era a minha área. Café. Eu não bebia café. Então eu falei, vamos ter que estudar sobre para eu entender. E aí hoje eu me transformei num especialista na área. Viajo aí para Rondônia, para Minas, Espírito Santo, dando se apaixonou curso, o processo. Hoje sim. Eu falo que a xícara, o café em si, é a parte mais simples. Eu gosto do que tem por trás. Do pé processo. Até a xícara. As pessoas, o que envolve. Eu falo que é ali que eu não vendo um café. Eu vendo um sonho. Porque o produtor, ele tem um sonho ali de ser reconhecido, de ter o produto dele tendo uma vida melhor para ele. Gente já, então, esse aqui café feito por mulher. Então, esse aqui é o Café Maria. A gente criou num março da vida, que é um projeto que são só cafés produzidos por mulheres. Que coisa linda, que bacana, gente. Né, gente? Tem lá na cafeteria. Tem lá.
Pra adquirir. Nesse mês ainda tá. Os últimos levam, que a gente lançou em março, Lançou né? em março, e aí abril ainda tá tendo um pouquinho, e aí acabou. Só março do ano que vem. Só que nós temos cafés produzidos por mulheres lá também. Só Olha, que esse aí essa edição especial esse do mês da do mulher, projeto, ele só Gente, lança é no maravilhoso, mês de março. Ai, que Então, bacana. a gente vai chegar na nossa parte aí de conexão com o Alex, mas a gente saber que tem homens que estão aí, empresários, empreendedores, e que acreditam na força da mulher e que investem e valorizam, né? Porque você divulgar o trabalho dessas mulheres, colocar lá e num mês tão especial que é o mês de março, tá aqui também apoiando a gente, né, no podcast com o Haru. Isso é muito especial, a gente fica muito grata por estar conseguindo ter essas conexões, porque mostra quanto que vale a pena investir, acreditar na mulher, e os homens, as empresas, cada vez mais investir, acreditar, apoiar, porque a gente ainda tem uma jornada aí pela frente. Mas é isso, vamos deixar aqui para vocês verem e ficarem com Aproveitar o desejo. gancho, né, pra gente falar dos nossos patrocinadores. Vamos lá. A Ney Gesso, falando de construção civil, né? Vamos É. puxar um pouco para construção civil. Acabamento para sua casa, indústria, loja, empreendimento, cafeteria. Ney Gesso, mais de 20 anos no mercado aqui isso. em Macaé. Para você fazer aquele acabamento de gesso impecável, não é, Thalita? É sobre isso, gente. Ney Gesso, você vai lá encontrar a Mila, maravilhosa, mulher de sucesso, mais a família dela para te recepcionar com muito carinho. Vamos falar também de uma loja que a gente ama, e você, que é uma mulher e quer aquele look, aquele sapato, aquela bolsa. Na verdade, a gente entra lá, eu gosto de Sai falar, você completo. entra lá e sai pronta para o seu sucesso. Então, é a Liz Story. Liz Story é uma parceira nossa, uma patrocinadora. Tem a loja Liz Story e Liz Shoes. Então, tem tudo que você, mulher, precisa. De roupa, sapato, bolsa, acessório. Da cabeça aos pés. Você entra lá e já sai pronta para o seu sucesso. Então, pensou em look para o seu sucesso? Liz Story. Então, vamos voltar aqui agora, que a gente deu um tempinho para ele também provar as delícias deles, lá. né? Que eu não conheço, né? Que Não conhece, mas é uma delícia, né? A gente não pode deixar de comer. Vamos lá. E aí montei tudo, falei, olha só. Aí conversei com a minha sogra, falei, ó, tá tudo montado, o plano é isso aqui, o custo é esse. Ela, mas eu não sei como é que vai ser. Eu falei, eu tenho tanto. Ela falou. Eu falei, tá bom, aí eu tenho tanto. Vamos Tem juntar. alguns parceiros, amigos, nós vamos parcelar, eles vão vender pra gente a prazo e a gente vai abrir o negócio. E aí, alguns móveis, eu peguei a minha empresa de obra, levei pra lá pra fazer a obra. A gente pegou tudo, porque ali era uma loja de produto pra casa. Pra casa. Eu nem vasinhos, lembro dali. enfeites e tal. Era tipo, fosse Não tinha um banheiro, o banheiro era artesanato. coisinha pequena, não tinha pia, não tinha nada. Então a Como gente se teve fosse que... sempre lá. A gente teve que jogar tudo no chão e fazer um negócio novo, quase, né? E aí a gente fez a obra, começamos a montar tudo ali, e aí veio a pandemia, né? Só que nisso a gente foi bom que a gente fez as coisas com calma. Conta não dava pra gente abrir, então vamos fazer a obra, vamos comprar os itens com mais calma e tal. E aí, nisso, um amigo meu, que era chefe de cozinha, ele tinha ido para Portugal. Como na Europa fechou tudo, ele veio. Voltou. E aí eu tava um dia lá, eu ia muito para lá eu tinha comprado a máquina, né? E aí eu ia lá para treinar na máquina. E um dia eu saindo, ele passou ali na frente. Eu falei, pô, Ralf. Eu falei, cara, Ralf, você tá aqui, cara, quanto tempo e tal? Eu falei com ele. Ele, Alex, o que é isso aí, cara? Eu falei, não, isso aqui é uma cafeteria. Cafeteria, cadê? Aí entramos, mostrei pra ele e tal. Aí ele, poxa, Alex, legal, cara, tal, não sei o que. Aí ele ficou meio assim, aí ele saiu. À noite, recebi um zap dele. Eu falei, Alex, tem uma proposta pra você. Aí eu falava. Ele, não, cara, você sabe que eu sou chefe, né? Fui pra Portugal e tal. Cara, você tem alguém lá que vai montar seu cardápio? Eu falei, não, cara, só tá eu, não contratei ninguém ainda, porque a gente não abriu. Ele, não, eu entro junto. Eu falei, Ralf, não sei, só posso te pagar não, cara. Você é chefe, né? Internacional. Ele, não, vou pensar num valor aqui e te falo. Eu também tô sem nada, vim de Portugal porque fechou tudo, então vambora. Aí eu falei, então beleza, fala aí. E aí ele chegou pra mim e me mandou a proposta, em torno de uns 2.200. Eu imaginando que ele ia jogar uns 4.000, 5.000, não sei, né? 2.000, eu falei, agora, fechou. E eu falei, não, 2.000 a gente paga, vambora.
E aí ele montou todo o cardápio. Gente, o cardápio de lá é Não, maravilhoso. ele montou toda a parte do cardápio. Café era eu. Quem fez foi eu. Todo o cardápio de café foi eu que fiz. E aí, no início, eu falei... Aí ele falou, Alex, vamos embora abrir, cara. Eu falei, não, cara, ainda tá meio que fechado. Tava começando a abrir de novo. Sim. Aí eu falei, cara, vamos fazer o seguinte. Eu vou mandar um zap para alguns amigos. E eu vou falar que a gente vai abrir para os amigos. A gente fazer um teste. E aí, beleza. E eu chamava os amigos e os amigos iam. Um dia eu botava 2, um dia 5, um dia um grupo de 10. E aí as pessoas começaram a passar na rua e ver e começaram a entrar. Quando viu, a gente já estava funcionando. Nossa, que legal. Assim que foi o negócio. E aí era eu e ele. A gente abria às 10 horas. Não dava para abrir muito cedo. A gente ficava de 10 às 6h30. Eu e Ralph. Eu na parte do café e Ralph ali. Depois a gente chamou uma menina pro freelance, assim, pra atender, pra levar as coisas. E aí depois a gente foi, ainda tinha os móveis, eu lembro que os armários não estavam prontos ainda. E os armários foram no andar do negócio que foi chegando, montando. E aí a gente abriu. E aí a Eliana até falou assim, Alex, mas a gente não fez uma festa pra abrir? Eu falei, abriu. O negócio abriu, cara. Foi sozinho. Eu chamei amigos e dos amigos já virou, a galera começou a passar. Porque, tipo assim, no centro... Se você parar pra ver, tem muito lanche rápido. Sim, não a galera sentar ou no balcão ali, comer e ir embora. Não tem lugar que você senta, que tem opção igual a nossa. Tem mesão, tem sofá, tem balcão, né? Tem e na verdade, Alex, a opção que vocês têm ali é diferente de tudo. Sim. Porque ali é uma opção que a gente pode ir com várias pessoas, a gente fica totalmente à vontade. É difícil você achar um café com espaço. Sim. Que a gente consiga ficar assim, independente. Então é totalmente diferenciado. Dá pra fazer reunião, dá pra marcar. Não, ali o espaço é bem amplo. Então você tem um ambiente com ar-condicionado, com Wi-Fi, com a musiquinha. Você lancha bem. Banheiro limpíssimo. Tudo limpo. E comida boa. Maravilhosa. Uma experiência nova. E aí o café foi algo assim, quando a gente começou a servir o café, as pessoas estranhavam muito. Porque a gente foi um dos primeiros a trabalhar aqui na região com café especial. Olha. Então, assim, você não via. Não via. Tinha uma torrefação, que é parceira nossa, que vendia, mas o pacotinho. Então, eram algumas pessoas que conheciam, que compravam. Mas no público ali do centro, principalmente no centro, você não via isso. Então, quando você apresenta... Aí a gente tinha umas xícaras que eram transparentes. E aí eu tive que eliminar essa xícara, porque a pessoa já via pela cor... Não, esse café tá muito fraco. Por causa aí eu falei, não diferença. vamos poder essa xícara. Vamos ter já que tinha um trocar preconceito. Já, né, a barreira, antes de tomar o negócio, já tomava. E aí, depois as pessoas tomavam e falavam assim, cara, mas esse café tem o quê? Eu falei, tem só café. Porque as pessoas acham que o café... Mas esse café tá fraco, mas tá fraco como? Porque as cafés acham que o café forte, ele tem que ser preto e amargo. E na real, isso é um defeito, não é uma qualidade. Olha. O café ele vai ser levemente amargo, porque a cafeína é o que dá esse amargor. Ela é amarga, é uma proteção para a planta. Para inseto, quando come o fruto, é amargo, então tem alguns insetos que não comem. Pássaro, tal, que não comem. Então é uma proteção da planta. Nossa, natural, né? É que natural. Interessante isso. E aí a cafeína, ela é amarga. Então, se tem cafeína no café, ele vai ser amargo. Só que o amargo não pode sobressair. Como acontece com o café tradicional. E aí ele sobressai por quê? Pela uma torra carbonizada e por defeitos. Grãos defeituosos que estão ali no meio que vai dar esse sabor péssimo. E aí... É verdade, péssimo. Não, eu falo, eu não gostava de café por isso, que eu conhecia o café tradicional. Então pegava uma xícarazinha com açúcar, né? Dava umas duas, bebia dois negocinhos e jogava fora. Depois eu conheci o café. E aí muita gente passa assim, Alex, toma café o dia todo. Eu falei, não. Eu gosto de café, tomo café, mas não sou viciado assim, né, em café. Eu sou viciado na cadeia produtiva. Não no café em si. Se apaixonou pelo processo. Pelo processo, exato. Tudo na vida eu gosto mais do processo. Eu acho que o caminho é muito mais lindo do que quando você chega. No final, você chegou, você fica com aquele sentimento, chegou e agora? Acabou, e aí? Já tomei, já acabou. O caminho é muito mais lindo. E ali é cheio de história, né? A história da cafeteria de você com a dona Eliana, sogra.
Sim. Já a gente já desmistifica um monte de coisa, né? Que coisa com sogra não dá certo. Não, dá super Ela certo. é o coração, né? Da cafeteria e você é a cabeça, né? O que Eu pensa, falo o que ela é a faz. parte lúdica, artística, tudo com ela. A parte mais gerencial sou eu. Ela até fala assim, vê com as meninas aí, é a Alex que vê isso. É isso mesmo. Eu falo com ela, você não tem que pedir, você é dona, você tem que dar ordem. Mas ela é muito delicada. Ela não consegue. É. Ela não consegue. Então, quando você pede, você pode receber um sim ou não. Quando você dá uma ordem, alguém tem que executar. Sim. É diferente. Né? Se você pediu, a pessoa, não posso fazer não. Então tá bom. Agora, não, olha só, eu quero que você faça. Você vai fazer E isso quando aqui, a gente foi lá, a primeira vez que a gente conheceu, alguém falou que tinha alguns encontros. Aí eu perguntei para as meninas, e aí elas falaram, que iam ver com você. E ela chegou. Aí a gente conversou com ela, ela amou a ideia. Mas tem que ver com a Alex. Não, Pega o ela ligou pra mim e falou, tem um grupo aqui de mulheres que quer fazer não sei o que, papapá, não sei o que lá. E você vê que a gente é muito tranquilo, que tem muitos lugares que cobram um aluguel. A gente não, a gente cobra um consumo mínimo que ali. Também é o mínimo, né? Mínimo. As meninas estão trabalhando, você tá ali com o negócio aberto. Né? A gente tá ali, né? Você vai ceder um espaço. Sim. Agora, a gente deixa o espaço bem aberto para as pessoas usarem. É bom as pessoas saberem disso. É ótimo. O nosso segundo encontro do Mulheres de Sucesso foi na cafeteria, com mais de 40 mulheres. Então, a cafeteria Existe um Lugar faz parte da nossa história, né? Existiu um lugar que nos acolheu de verdade, porque a gente queria fazer um encontro, a gente não sabia onde a gente ia fazer e como a gente ia fazer. E aí encontramos a dona Eliana, que é uma luz, ela não pôde estar aqui hoje, mas é uma pessoa especial, por isso a gente quis contar essa história. E o Alex, que na mesma hora que a gente entrou em contato, contou ele, não, vamos ver, deixa eu ver aqui como é que a gente faz. Então, às vezes, você tá aí buscando também um espaço para fazer um encontro com as suas amigas, ou de alguma coisa que seja. Entre em contato, eles têm esse espaço, eles estendem o horário um pouquinho, conversando, e vale muito a pena, porque lá é incrível. A gente fala que lá é o nosso coração. Com certeza. Não, e ali tem muitas pessoas que usam. Tem uma moça que vende bolo, ela faz alguns encontros lá Com e aí bolo. mostra os legal. bolos dela. Olha que tal. legal. Tem advogados que tem cartório na mesma rua ali, Aí se se encontram ali reúnem. para mostrar a questão de documento e tal. Então, tipo assim, Existe um bom. lugar Existe um lugar pra É por isso, no gente. centro. E o nome foi muito bacana, você levou. Porque, tipo assim, a gente não tinha um nome ainda. Qual vai ser o nome? Eu falei, Ana, não sei, a parte lúdica é contigo, vou pensar um nome aí, é com você. E aí, todo lugar que a gente ia, ela via alguma coisa legal, ela falou assim, existe um lugar. Aí, Aquele jeitinho dela. E outra coisa, existe um lugar, hein? Aí eu falei, existe um lugar o nome, pô. Ela, como assim existe um lugar o nome? Eu falei, existe um lugar. Acabou, porque existe um lugar pra tudo. Pra tudo e pra todo mundo. Existe um lugar pro que você precisar. Exatamente. E a cafeteria, ela tem uma memória afetiva, né? Ela criou uma memória afetiva, porque a própria dona Eliana, ela faz encontros e, pra quem não sabe, toda terça-feira ela está lá no plantão que ela fala pra conversar, pra ouvir, pra te conhecer. Isso é muito lindo, que é o gente. café terapia. Que é dela. É pra você ouvir e falar. E ela ama reunir isso. pessoas Ela pra adora. ouvir e poder falar, contar a história. Ela adora. E tem gente. E não é só o pessoal mais velho, não. Tem gente nova. Eu vejo Sim. muita gente nova indo, cara. A gente tá mesmo. muito Eu bom. canso de marcar, eu canso de falar com ela. E eu marco, às vezes, também umas degustações. Tem uma parte que eu faço de harmonização. Você não tem é que só falar com com a vinho gente. que existe, tem harmonização com café também. Olha. Porque eu não sei se vocês sabem, mas o café especial, ele veio do vinho. Olha, As não mesma sabia. classificação, roda de aromas, sabores que o vinho tem, o café especial também tem. Olha. Teve algumas pessoas que eram da Associação do Vinho que foram para dar ajuda nessa criação da Associação Gente, do que Café incrível! Especial. Incrível, não sabia. Muita Legal. questão de prova, de Sim. avaliação, são muito iguais ali, entendeu? Você tem que falar com a gente dessa O degustação. que muda é que o café especial ele é mais complexo do que o vinho. Sim. Olha. Ele tem em torno aí de uns 130, 133 sabores e aromas a mais do que o vinho. Gente. Meu Deus. Porque, tipo assim, vamos dar um exemplo. Pamonha. Um vinho de sabor pamonha não ia ficar legal, né? Sim, Mas para um sim. café é maravilhoso.
Entendeu? Que vontade agora. Então, você tem lá, esses aromas. E aí muita gente confunde. Mas esse café... Chega lá e fala assim, esse café tem notas sensoriais de chocolate e tal. Aí a pessoa chega e toma, mas eu só não senti chocolate não. Tem um da marca tal, que é chocolate puro. Mas falei, aí sim, é chocolate. mas ele tem essência de chocolate, artificialmente. Sim. Esse não, esse é igual o vinho. O vinho, ele não tem sabor de nada. Ele vai ter notas. Aí a nota você vai perceber com a prática e com a sua memória afetiva ali, com a sua memória do que você consumiu na sua vida. Teve um curso que eu fiz uma vez, aí o cara provava o café, não, esse café tá com sabor de doce de caju, de não sei o que. Só que, tipo assim, quem nunca comeu doce de caju, como é que você vai sentir o sabor do doce de caju? Não vai. Então, por isso que aqui, ó, no nosso, ó, eu não coloco mais as notas sensoriais, eu coloco o básico, que é a doçura, aí o grau, isso aqui é grau médio, corpo, grau máximo e acidez de grau média. Porque isso você vai perceber que ele é ácido. Você vai sentir. Não tem como você não perceber que ele é ácido. Agora, o que você vai achar no ácido, se é maçã verde, se é um limão... É uma coisa sua. Aí é a sua memória do que você consumiu na sua vida. O corpo, não sei se você sabe o que é corpo. Corpo no café, eu dou um exemplo muito simples, assim, água e o leite. Você bebe o leite fica um residual na sua boca. Então ele tem um corpo muito alto. Água, você bebe, ela logo acabou. Tem um corpo muito baixo. Então tem café que fica com um aftertaste, que é um gosto ali ainda presente na sua boca, e tem uns que você já vai embora, você não sente muito nada. Gente, a gente que não é muito do café, talvez a gente o café tem que passar pela universo. degustação pra gente... Vou fazer um podcast de café, a gente vai ficar uns 3 podcasts só falando sobre café. Que legal. E a gente não é muito do café, mas talvez porque a gente também não teve essa experiência. Sim, completamente diferente. E aí o café tem taças hoje, xícaras para você tomar o café, igual o vinho. Cada vinho não tem uma taça diferente. Então, o café hoje tem isso também. Já até acabou, gente. Entendeu? Você come um queijo... Vamos botar aqui um gorgonzola. E pega um café mais frutado, ele fica doce. Você percebe a doçura intensa. Nossa, eu tô... O expresso, se você botar uma pitada de sal no expresso, uma pitadinha de sal, corta o amargor total. Ele fica doce e no nosso lá, que ele é mais frutado, ele vai ficar muito cítrico. O amargor zero. Então, realmente é um universo. É um universo. Vamos, é um universo que é infinito. A gente nem vamos lá, vamos das perguntas aí. Mas tá fluindo, tá ótimo. Eu acho que a mulherada vai amar. A maioria das pessoas amam café. E a cafeteria existe um lugar já incrível. Então, assim, tem várias coisas que a gente tá descobrindo aqui que a gente não sabia. Que você fazia esse tour pelo café, que tem tudo isso, a gente já quer participar. E o que eu queria falar agora é pra gente falar de mais um patrocinador muito especial, que é a Ótica Opção. Hoje eu não estou com os meus, mas Tati tá com os dela. Ótica Opção é a melhor ótica de Macaé, tá? Ótica Opção é a sua melhor opção. Lá você vai encontrar bom atendimento, um time treinado por mim, eu gosto de reforçar. As meninas estão lá prontas para te atender com qualidade, do jeito que você merece. Lá você vai encontrar também visagismo de ótica, que é algo diferente, tá, Alex? Então você precisando de óculos escuro, de grau, um atendimento. E é pertinho ali da cafeteria, vai lá conhecer. Então o Manel também tá lá, é um empresário também incrível, com uma história de vida. Então vai lá, dá uma passadinha, escolhe o seu óculos, que com certeza você vai encontrar aquele que vai te valorizar. E tem cupom de desconto também para mulheres de sucesso, tá? Então vai lá. Com certeza. E também temos a Lagos Macaense, empresa offshore e também de construção civil, que também é por mulher e apoiada com o seu marido. Então, todas elas que apoiam a gente aqui no podcast tem esse selo Mulher de Sucesso. Então, se você está precisando de construção civil, offshore, Lagos Macaense, offshore. É isso aí. Então, essas empresas são empresas que, além de acreditarem nas mulheres, elas também investem. Então, a gente tem que valorizar e tem que dar preferência, porque são empresas que estão investindo para esse momento aqui acontecer, esse momento tão especial de conhecimento, de inspiração, um momento bacana. Então, empresas que investem nas mulheres merecem todo o nosso carinho, nosso respeito, né? E vamos embora agora para a nossa segunda pergunta, né?
de que forma a parceria familiar entre vocês influencia na cafeteria? Como que é ter negócio assim, família com a sogra? Como que é? Tranquilo? Todo mundo fala, fazer negócio com a sogra. Tem esse tabu, assim, o pessoal fica meio muita gente tem todo um tabu por trás disso, né? Eu trabalhei e já tive negócio com meu pai uma vez e é um pouco complexo. Com pai acho que é difícil. Com a sogra foi bem tranquilo. Aquilo que eu tinha falado com vocês antes, quando você tem sócios e você divide a área de atuação de cada sócio e um não invade a área do outro, e se dá super respeitam, certo. né? O ruim é quando um invade a área do outro. E aí aquela história que eu tinha falado do filho que ficou procurando o pai ou a mãe para ver quem que dá brecha para poder sair. Ah, mãe, eu posso sair? Não. Gente, aí ele corre pro eu pai. Eu de 17, isso acontece. E acontece. E aí acaba que o pai e a mãe brigam. Porque, pô, eu falei que não, você falou que sim. Ah, mas eu não tava sabendo que você falou que não. E aí percebe. Ou por que não, né? Ah, o que tem? E aí, depois que um falou que sim, para voltar atrás já era. Então, o funcionário é igual. Você tem que ter a base ali, porque sempre tem funcionários bons, tem funcionários que não são bons. Então, como tudo na vida, como né? tudo na vida. Então, ele vai achar uma brecha que vai favorecer ele. Então, tem que ter esse alinhamento. Então, com ela deu super certo. Ela atua na área mais lúdica, mais de decoração, né? E que não é uma área que eu atuo, que eu tenho expertise sobre. E eu atuo na gestão, que é a parte que eu mais sei. E ela ela entra zero na minha área, eu entro zero na parte dela. É o respeito então, também, funciona muito bem. Ali é uma sociedade que é maravilhosa. Ai, que legal. Nas minhas outras coisas, eu tenho sócios. A maioria, uns sócios são a minha esposa ou a minha avó. Então, você que domina ali, eu que atuo. Só o Haru, que eu tenho sócios. E aí, às vezes, tem um arranca-rabo com o outro. Normal, mas a gente se alinha ali. Mas é o que demanda mais, assim... opiniões, cada um tem opiniões, uma opinião. Né, divergem um pouco e a gente fica mais ali. Mas você tendo cada um na sua área, eu acho que dá para ter infinito Então, você tem sociedade com a esposa, tem sociedade com a minha avó, a sua avó e com a dona Eliana. Olha, gente. Então, olha só o sucesso as delas. Mulheres fazem parte da minha vida. Por isso que a Alex tá aqui hoje, gente, pra mostrar, porque a gente sempre traz as mulheres e a gente conta, às vezes essas, por exemplo, nossas parceiras, nossas patrocinadoras, são casais. Isso é muito bacana, trabalham juntos. Sim. Então a gente sempre traz e bate esse papo. Como que é? Porque tem ainda muita coisa, né? Não dá certo, o negócio com o marido não dá certo, não apoia. E a gente traz também, Alex, 3 sócias mulheres. A família tá toda unida nos propósitos. Então, assim, o sucesso delas passa também pelo homem e o dele passa por elas. Então é uma parceria muito bacana, né? Não, eu acho que a mulher, não tenho certeza disso. Ela é muito boa na parte de financeira. Por exemplo, Vivi, a minha esposa, ela na parte financeira ela é maravilhosa. A maioria que a gente conversa não é não. Não é tá? não? Não é não. A Eu maioria vejo, não é? Não. Cara, Tati é uma exceção. Nos meus negócios, Eliana é muito firme nessa parte. Vivi também minha avó também é. E a minha avó ela me ajudou muito em muitas coisas, assim, em tomar decisões, às vezes, que o homem, às vezes, é mais afoito, quer enfrentar, quer bater de frente. Né? E a avó fala, não, calma aí, vamos pensar, vamos ver uma outra forma aqui e tal. E às vezes não, funciona muito melhor daquela forma. Dela. Porque tem não tem jeito. O homem, ele tem o espírito de estar ali. Então ele enfrenta. Não tem jeito. Já é do então instinto. é o instinto. Ele enfrenta. Tanto na selva ou no reino animal, você vê que o macho ele enfrenta. Então já a mulher ela já pensa um pouco mais, vamos dizer assim. Já tem mais cabeça fria, age ali. Não é todas, tem suas exceções em todos os lados. Mas na grande maioria das vezes é assim. Então eu acho que é um equilíbrio que é muito justo, ajuda muito. E você acredita hoje, assim, que as mulheres estão ocupando um espaço maior nos negócios, estão mostrando mais a sua cara, fazendo acontecer? O que você vê, você como homem, nesse universo feminino também do empreendedorismo? Sem dúvida, né? Como eu falei, eu fui criado pela minha avó. Então, a minha avó sempre foi uma pessoa que estava à frente ali. Do tempo. Então, a minha mãe também sempre correu atrás, foi para São Paulo a trabalho e tal. Então, assim, eu sempre vi na minha volta mulheres que correram atrás por elas. Nunca dependeram de homem, de nada. Então,
É óbvio que você tem uma família, cresça junto. Sim. Mas você tem que ter uma parceira ou parceiro também que queira crescer. Não pode um ficar escravo ou dependente do preso, outro. Né? É muito mais fácil que os dois cresçam junto. Sim. Né? É muito melhor do que só um crescendo e o outro só ali indo pro shopping. Né? Antigamente, né? Ou a mulher tinha que ficar em casa, tomar conta de casa, ou ia gastar, né? Eu sou a madame, vou pro shopping, vou gastar, o marido que se dane. E vá. Então eu acho que não é justo para ambos. Eu acho que fica uma vida muito fútil, muito solta ali para um, sem nexo. E também existe mulher que querem ficar em casa. E o trabalho de casa é muito trabalhoso. É um empreendimento. Não tem a minha esposa não faz nada, ela fica em casa. Então fica em casa, parceiro. Fica em casa, vai lá tomar conta de filho, fazer almoço, limpar a casa. É uma trabalheira. Nossa, gente, que lute. Vivian, ela agora que voltou a trabalhar, mas ela ficou muito tempo em casa. Quando meu filho nasceu, a gente resolveu ficar, porque o custo que tinha de ter uma babá, de ter uma tudo, ela falou, Vivian, você tá trabalhando, ela é dentista, e é uma profissão que infelizmente não é tão valorizada, ganha-se muito pouco, e aí os planos pagam nada. E hoje você vê que a maioria dos dentistas estão até partindo para essa área de estética. Estética, que é o que tá dando grana. Tratar de dente ninguém quer mais. Não quer mais. Fica hoje estão arrancando, botando os dentes tudo ali de porcelana e pronto. E aí eu falei, o que você ganha lá? Fica o dia todo trabalhando, longe do nosso filho. Eu não tenho como ficar em casa, eu tenho que estar fora, não tem jeito. E aí tá pagando alguém que tá ganhando mais do que você ganha. Então é melhor você ficar em casa. E ela ficou em casa por muito tempo. Quando meu filho nasceu, eu fiquei uns 6 meses, assim, só trabalhava na parte da tarde. Isso é uma coisa que a liberdade de você empreender te permite. Te proporciona. Né? É o que eu falo. Se você não tem a liberdade, então você volta pra CLT. Se é pra ficar escravo, tem amigo que fala, não, eu nunca tirei férias. Trabalho 24 horas por dia. Eu falei, você acha isso legal, cara? Alguma coisa tá errada. No seu negócio, não tá certo. Volta a CLT, que você entra às 8, sai às 5, tem 10 PC, tem férias. Isso, a gente vê muita gente na verdade, eu falo que é eu preso, né? Porque você tá no seu negócio, mas você tá preso. Exato. Não tem liberdade nenhuma. Eu sempre quis empreender pra ter liberdade. Pra poder fazer o que eu quero, a hora que eu quero. Hoje eu não quero ir. Estar onde eu vou. E acabou. Hoje eu não vou. Deixa o horas, bicho pegar e eu não vou. E hoje a gente pode trabalhar, né, em casa pelo celular. E resolve as coisas lá. Exato. A melhor coisa da vida. Eu vejo quando eu viajo, às vezes eu vou principalmente pro Caparaó, que o celular não pega, né? Aí eu chego à noite no hotel, no Wi-Fi, aí eu vejo um monte de pepino que aconteceu, mas já resolveram. Sobreviveu. Entendeu? Exatamente. Eu falo, o cara me liga, o portão quebrou. Eu falei, e aí? Não, eu vou chamar não sei quem. Então, beleza, chama e resolve. Cara. Se não tem eu não sou técnico, eu não conserto portão. Não adianta ligar pra mim e falar. Chega no final do dia e me dá o portão quebrou, mas eu já liguei, já consertou, já tá tudo certinho. Fizemos aqui a obra. É isso. Então, assim, o meu negócio com a minha sogra dá super certo. Não tenho nada pra reclamar, não. E nesses negócios todos com mulheres, na família. Todos com mulheres. Qual foi o maior desafio de unir família e trabalho pra você? Eu sempre coloco sócio, família, porque é tipo assim, eu vejo que são pessoas que querem o meu bem, que querem crescer. Então é difícil você conseguir botar alguém externo, que você tem que confiar nessa outra pessoa. Então eu prefiro confiar em quem já está dentro. Que já faz parte. E aí, aquela história que eu falei, tudo eu começo pequeno. E assim, as portas abrem, graças a Deus, chegam as coisas na minha mão. E fala, cara, a oportunidade é essa. A minha empresa de obra foi assim, um ex-sogro meu falou, Alex, estou com um serviço aqui, seu pai não quer, não? Eu falei com meu pai, não. Para ele era pouco, para mim era muito. Meu pai falou assim, não quero não, cara. Pega isso aí que você não pega. Era um aluguel de containers para obra. Aqueles containers que são escritório, banheiro e tal. E meu pai alugava isso offshore, embarque. E aí o cara queria uns 12 containers. E aí eu falei, meu pai falou, eu te vendo e você vai me pagando. Não deu também não. Estamos aqui, não. Esse pai, eu vou te vender. Pai, você chega na sua empresa, faz um acordo lá, tenta pegar um dinheirinho
você não sair sem nada. E começa o negócio. E já me dá de entrada. Já me dá. Já me dá de entrada. E vai pagando os outros. E aí eu cheguei, meu sogro falou, meu pai não quer não, mas eu quero. E aí fui na Maersk, pedi conta, fiz um acordo legal, saí e fui. Depois a gente fez alguns abrigos para ponto de ônibus. E a empresa foi crescendo, tal. Cheguei a ter 68 funcionários. Nossa. E aí hoje, com a lei da terceirização, eu não preciso ter esse volume todo. Nossa, então hoje eu tenho 4 fixos e quando eu pego uma obra, eu contrato, né? Um MEI, um CNPJ e boto para fazer aquela obra que acabou. Eu não tenho aquele custo fixo, alto. Que antes eu tinha. É porque você contrata bastante, manda embora, aí você tem um gasto todinho pra... Tudo você gasta. Para Terceirizar contratar, para é melhor. manter, para mandar embora. Então acaba que uma parte do seu lucro foi embora, você tem que ou demitir. quase todo, se bobear, que é tanta coisa que tem que pagar que não entendeu? vale a pena. Então, e como eu começo pequeno, eu vou crescendo. Então, eu chamo sempre alguém de casa. Só no Haru, que era um negócio que já tava, e aí me chamaram, que tem um amigo meu que é sócio, e aí quando Alexandre saiu, ele falou, pô, Alex, me dá uma ajuda lá, só eu não tem como e tal. E aí eu entrei, comprei uma parte e aí a gente ficou de sócio ali, mas aí é uma coisa à parte. Sim, porque era um negócio que já tinha. Sabe uma coisa que a gente ouviu na palestra no nosso último evento? A Cláudia Lima falou que ela é da JC Luz. Não sei se você conhece, de planos, seguros. E aí toda a família dela trabalha no negócio com ela. E ela falou o seguinte, que pra gente saber se vai dar certo ou não, não é sobre ser família, é sobre quem é a pessoa. É sobre a pessoa ser honesta, íntegra, ser uma pessoa de respeito. Então não é que o negócio não dá certo, porque às vezes, é porque fez com família. Não, ela falou, aquilo é a índole da pessoa. Se a pessoa é mau caráter, se é seu irmão ou não é mau caráter, vai ser mau caráter. Não, agora, tem se a gente pessoa da família que é, né? Isso ela falou. É pior do que um inimigo ainda. Aí você tem que saber e colocar a pessoa no lugar dela também, ela falou, né? Foi bem coerente isso que ela falou. Rapidinho, isso é uma coisa legal que você tocou, que eu falo, até com o meu sócio aqui eu falo assim, eu prefiro pegar um funcionário cru, que não saiba nada, mas o ponto pra mim, o pilar principal é a honestidade. É o caráter. Porque isso você não treina, você não molda. Não adianta. O resto você tudo ensina, você molda, você lápida. faz. Agora, honestidade não tem. Pode ser o melhor vendedor, o melhor tudo. Se não é honesto. Mas não tem. Se não é honesto, você não vai confiar. te rouba, te passa pra trás. Não adianta. Não adianta. Ah, mas ele vende muito. Mas, cara, não, pra mim não serve. Funciona. Não funciona. Não funciona. É uma verdade. Então isso funciona com qualquer sócio, com família, qualquer um. Às vezes pode botar um primo, um parente que vai ser... Porque já é da pessoa. E também não tem medo de demitir. E tem alguns parentes que, infelizmente, é o que eu falo assim, às vezes quem é próximo te apoia muito menos do que quem tá longe. Isso é verdade. Porque ele não entende assim, vezes. Vocês vieram do mesmo lugar e você tá aqui e ele tá lá ainda. Assim. Então cria aquela inveja e ele não quer que você seja melhor que ele. E não é só família, né? Isso na vida da não, gente. na vida toda. Aí eu falo, às vezes... na família. Eu mesma teve, né, que eu lancei o livro. E da família, eu vi, nossa, você não desiste, não? Eu vi isso. Eu falei, não. Nem cheguei onde eu quero. Gente, que olha, é triste, né? É triste. Você vê da família que tá perto de você, você fala, nossa, ai minha mãe, né? Nem pra estar aqui. Não, já teve momentos na vida que chegou assim, pessoas que eu nem considerava tanto, que vieram, entendeu? Na cafeteria mesmo, alguns amigos que eu chamei, pessoas que eu não era tão próximo, mas que foram lá, apoiaram. E parentes que eu chamei não foram. Não faz. E eu falo, caramba, né? Como é que pode, né? Mas E aí, às vezes, você vê amigos de infância que hoje você vê, cara, tem que dar mais valor pra esse cara, que esse cara chega junto, é amigo. E tem outros que eram amigos, mas hoje tem uma certa coisinha, porque você ficou bem e ele não tá tão bem. Em vez de colar e falar, mas o que você tá fazendo? Né? Conta mas aqui, eles se afastam. E a gente tem passado muito por isso também. A gente meio que ofusca ele. Ele quer estar no holofote e, porra, não. Mesmo, tá Alex agora tá bem de vida, eu não posso mais andar com a Alex. Nossa, Alex você agora tá rico agora, pode falar. Tá mais rico, foi mais rico que a mesma pessoa, a gente A pessoa, na verdade, é a índole da pessoa. Infelizmente, isso é uma... ninguém joga pedra, né, em árvore que não dá fruto. Então a gente tá vivendo muito isso também, tá aprendendo. Talvez você que tá aí, tá crescendo e se preocupa muito com as críticas, com os julgamentos, não se preocupe. Se estão te julgando, estão criticando, é porque você tá no caminho certo. Não, hoje não tô nem aí pra crítica.
Tem uma frase que eu li Também esses não. tempos aí que é muito boa, que é assim, ó, você que permite as pessoas tirarem a sua paz. A paz é sua, é um sentimento que tá dentro de você. Você que permite. Eu, quando era mais novo, permitia o tempo todo. Passa um cara, me fecha no trânsito, eu já ficava bravo. Você deixa o cara, ele deve estar com pressa. Você não Se sabe o alguém que tá falar acontecendo ali dentro. fulano falou isso de você. Eu falei, que bom. Deixa eu falar. Tá lembrando de mim? Às vezes eu até falo assim, mas papa, só acho estranho. Por que ele se sentiu tão confortável de falar mal de mim perto de você, que é meu amigo? Nossa, esse é forte! Temos que usar isso. Aí a pessoa, não, mas eu falei que não é bem assim. Sim. Isso E aí aí você, gostei. né? E tem o ditado, você conhece Pedro, mas porque é Pedro, não é parecido, mas é um ditado. É um ditado que fala, você conhece mais a pessoa que tá falando da pessoa e te contando. Sim. Do que a própria pessoa. Não, aí eu falo assim, cara, quando alguém Esse fala foi mal de boa. mim, não conta pra mim não, cara. Se não for algo que vai acrescentar na minha vida, falando assim, não, fulano falou que vai fazer isso com você. Aí você me alerta. Mas Agora falou de mim, deixa falar, guarda pra você. Eu falo que a gente tem que deitar na cama e a gente tem que saber quem a gente é sempre. Deus sabe e ponto. E é isso. E essa Exato. frase eu vou levar pra Nossa, vida, essa daí eu gente. gostei. Você, meu Vamos amigo, anotar. não falou? Você não Né? me defendeu? Não, Você porque se alguém fala teve mal de oportunidade. alguém que eu gosto que tá fala, comigo, não. eu vou bater de frente. Você tem certeza? Eu vou defender os sim. que estão próximos Por de que mim, você os deu meus. ouvido pra escutar? Fala assim, não, meu amigo, que isso? Você tá falando errado, você tá doido. Agora, se eu permitir, pô, ele falou isso, mas falou Ficou pra só caramba, ouvindo. entendeu, hein? E você dando ouvido. Que bom, hein? Bom saber. Mas você já Agora eu viu? gostei. É. Ô, gente, esse podcast hoje a gente... Nossa, foi do Bom saber. do empreendedorismo, Nossa, foi muito familiar, bom. a tudo. Foi muito Vamos lá, bacana. qual é a próxima? Não, então a gente já tá chegando no Ah, final. já Foi tá tão chegando, rápido. acabou. rápido. Acho que Poxa. tem Vamos marcar a dois. próxima. Vamos fazer parte 2 aqui. e 3. Com a Tem que ser. Viviane. Vivian. Vivian. E Eliana, Eliana vai vir E na próxima. Eliana. Aí vem todo mundo, Vem ela os três. vem. Eliana vai vir no próximo. Que aí a gente vai falar da família, vai ser muito legal. muito bacana. Mas aqui, vamos pedir pra ele falar? Vamos. Então vai. Ok. Então, qual conselho você dá, você quer deixar pra quem tá aqui ouvindo a gente, quem ficou até agora, um conselho de vida? De vida. Pra pessoa carregar. Você já deu tantos Já deu aqui. tantos, mas agora um pra Aqui a fechar. gente tinha até colocado assim, pra quem quer transformar seu Seu sonho, negócio, mas você falou sua tudo paixão isso. em um sonho. Mas você já falou, Você a já gente falou falou. tanta coisa aqui que Não, vamos lá, vou falar aqui então. fechar com Isso, chave de ouro. Fecha com chave de ouro. Ó, tudo é possível quando você quer muito. E aí, quando você deseja, você tem que desejar muito. Se você desejar muito algo, você vai fazer meios para conseguir. E eu digo que é muito possível porque eu cheguei em tudo que eu quis muito, eu conquistei. Então, se queira muito algo, pense em como você vai, o que você precisa para chegar nisso que você quer e traça a meta e vai embora. E a gente tá aqui, ó. Nossa, foi muito incrível muito hoje incrível. mesmo. Foi bem diferente, porque a gente trouxe muitos insights, muito conhecimento, muita coisa bacana. E isso que a Alex tá falando é real, a gente vive isso. A gente começou o Boys lá, eu e Tati. Hoje nós somos mais de 1.500 mulheres. Esse podcast aqui, eu falo, quando eu sentei um dia pra participar, Deus colocou no meu coração, eu fiquei apaixonada. Eu falei, gente, eu queria muito ter um espaço pra conversar com as pessoas assim. E aquilo eu fui guardando, pedi oportunidade. A pessoa falou, vamos ver, né? Eu falei, vê se tem um jeito de me contratar aí e tal. Mas eu fiquei com aquilo no meu coração. E entregando pra Deus. Falei, eu queria tanto, mas eu queria e tal. E aí a oportunidade chegou. Porque eu acreditei, continuei alimentando. Quando eu falei pra Tati, ela, sério? E aí a gente tá construindo um passo de cada vez, com muita seriedade, muito trabalho duro, muito planejamento. E é possível. Então, mulher, né? A maioria do nosso público é mulher, mas mostra pro marido esse podcast, pra qualquer pessoa aí do seu lado. Homens, acreditem em vocês, acreditem no sonho de vocês, façam valer, né? Cada minuto com bastante força, foco, planejamento. Alex tá aqui para mostrar que é possível ser um homem de sucesso, com mulheres do lado de sucesso. E a gente tá aqui também para inspirar e motivar vocês a acreditarem no sonho de vocês. É isso, pessoal. E quando a gente fala em propósito, né? Alex falou em tudo aqui que a gente viveu, que a gente vive. Porque eu e a Thalita, a gente não se conhecia e Deus Você uniu sabia o propósito. dessa? Que a gente não se conhecia? A gente se conhece Não. o tempo do O Boys. tempo do Boys. É mesmo? Aham. A gente se conheceu num curso da Dois são prefeitura. um e carne, né? Sim.
Somos sócios. Que E bacana. como você falou, essa parte de sócio, cada um no seu lugar. E é assim com a gente. Sim, a gente se respeita. Se respeita, cada um cuida de uma parte e é isso que faz dar certo. E mesmo a gente não se conhecendo, a gente foi aprendendo a se conhecer, porque somos diferentes. Muito. Mas respeitando o limite. Então, muitas das vezes, você tá aí, você tá procurando um sócio, você não sabe como. É o respeito. Pede a Deus, eu acho. Pede a Deus a direção, que a gente porque pediu tem que ter a Deus propósito. alguém. E tem que ter alguém que aposte no seu sonho. Porque como Thalita falou pra mim do podcast, o sonho que ela teve, quando eu fui na hora H, lá do Joel J, lá tinha a parte de podcast. Eu falei, nossa, eu quero tanto um podcast. Aí quando ela me ligou, eu falei, gente, não pode. Eu falei, também era o meu sonho, então vambora. Então, E a gente tem pessoas que colocam fogueira, né? Colocam lenha na nossa na fogueira. nossa fogueira. E a gente vai sonhando juntos. Então, eu e a Tati estamos vivendo isso. A gente está se conhecendo o processo. Quando alguma passa do limite, a gente fala, ó, não tô te aguentando. Vem Isso é cá, normal, vamos lá, isso coloca vai no ter lugar. É isso. E é isso, se respeitar, sendo família ou não, a gente ser honesto. Então, às vezes a gente erra, mas a gente volta, nossa, eu amo você, desculpa. Eu tô passando, né? Não, é igual irmão, briga, mas se ama. Sim, Isso aí. Não tem jeito. exatamente. Agora, uma coisinha rapidinho que vocês Fala aí. falaram, muito bom, é valorizar os parceiros. Eu, em todos os meus... Aqui eu tento muito no Haru, quando vai comprar alguma coisa, a pessoa fala, mas preço. Eu falo, não, calma aí, cara. Eu quero preço, mas eu tento valorizar Sim. quem é aqui. Algum amigo meu que Inclusive tem a alguma Vivian, coisa. Né? A Vivian, que é uma mulher que caminha com a gente também, que vocês compram Sim. dela, ela Vivian. né, Entendeu? trabalha Tipo com vocês. assim, eu vejo, às vezes eu compro, às vezes pago um pouquinho mais caro, mas com uma loja de um amigo, de um parceiro. Sim, E isso você é pode ter importante. certeza que esse amigo, quando tiver algo que você vende, Vai ele vai indicar lembrar pra de você também. Exatamente. Não adianta eu comprar com um cara lá de São Uma Paulo, troca. lá não sei da onde, que ele não vai comprar comigo. Só eu que estou favorecendo ele. Sim. Por causa do E a preço. região dele, né? Por causa do preço. Então você tem que pensar, você está fomentando o comércio local. Às vezes o funcionário dele pode comprar na sua loja, Sim. alguma coisa. Então tem que pensar nesse giro. Não é só vamos Não é cortar só e dinheiro, botar E o preço. imediatismo, né? Porque isso que você tá Exato. falando é importante, da gente pensar que o dinheiro tá girando aqui, então a gente vai tendo mais poder Exato. aquisitivo, vai ajudando mais pessoas. E isso é todo mundo crescer. Sim, isso Entendeu? que a gente Essa é a tem que nossa implantar, meta também. E bater um principalmente papo. no voice, que Às isso vezes é lá em muito São Paulo importante. tá 1.000. Aqui tá por 1.100. Mas, cara, pô, amigão, tem como você chegar próximo do 1.000? Sim. Às vezes não dá pra chegar no 1.000, mas dá pra chegar em 1.020, 1.050. Já é. Vambora, entendeu? Então, eu penso muito em valorizar quem é daqui, amigos que tem alguma coisa. Sempre que alguém abre algum negócio, eu vou lá pra ajudar, Isso posto é foto, você tá faço um realmente marketing. apostando, confiando e tá ali realmente fazendo a parceria. Exato. E a gente tá vivendo isso Tá aqui, vivendo né? isso. Graças a você também, que nos conhece. Quando a gente conversou dessa parceria, você, não, peraí, vamos ver, vamos fazer. Então, muito obrigada já assim, né? Diante do nosso público. Obrigada por abrir as portas da cafeteria pra gente, por acreditar nas mulheres, por acreditar na gente. Obrigada pela parceria com o Haru aí. Obrigada por essa jornada que a gente está construindo juntos, né? Dona Eliana também, uma pessoa que eu já amo de coração. Uma mulher que ensina a gente a olhar não com os olhos, mas com o coração. Exato. E ela sempre fala pra mim, Thalita, não é só sobre negócio. É. As pessoas Sobre precisam seu ser coração, é ouvidas verdade. e não sei o quê. Então ela vem trazendo essa docilidade, porque às vezes a gente fica muito no negócio, né? Não, porque Sim. tem que crescer, porque vamos lá. Então é bom a gente ter pessoas assim, que a gente sabe que mesmo que a gente não tá ali todo dia, as pessoas estão apostando na gente. Você falou um negócio legal, né? O café deu apoio pra vocês lá no início. Sim. O Haru agora tá outro negócio, numa outra fase. Na outra fase, No início de uma outra fase também tá dando fase. E o ajuda. que será que Legal. vem depois, Vamos hein? ver. Olha! Já vai, ó, tá vendo? Tá Ó, crescendo. eu tenho uns flats em Búzios, vamos alugar, vamos ver Vamos! quem vai ganhar um Bora! final de semana em Búzios, hein? Ó, Ó. já Aí, ó, gente, Isso aí, ó. Já pegamos a ideia. Eu amo, tá? Eu amo. Já vou lá conhecer e depois Isso. vamos fazer uns pacotes aí pras mulheres de Vambora, sucesso passarem vambora. final de semana em Búzios. Bora. Vou lançar aqui agora, hein? Se falar que é da Boss, parceiro, vai ter 15%. Uau! Aí você tem que Anota aí, passar. ó. É, Isso. final de semana em Búzios, 15% de desconto. O Alex vai passar É só pra entrar gente. lá no meu No AMB? arroba Isso, fala aí. Alex Morier, Instagram. E aí lá você tem naqueles... Destaques. Isso, tem ali dos flats. Aí Aí tem um tem linkzinho link, pra você entrar, perfeito. aluga pelo Airbnb.
Ótimo. E aí você marca a data, vê qual data que tá livre e tal. E é só mandar mensagem dizendo, sou da Boys, tal. 15% de desconto. Já lanço já o quero desconto conhecer lá, automático. Quero então. conhecer também, gente. A gente vai por aí, né? Búzios, Jeribá, na cara do gol. Ai, vambora. Com Tá 15% andando pra de praia. desconto. Olha que Olha que maravilha. maravilha. Tudo que uma mulher de sucesso Você precisa pra relaxar. dar uma relaxada, É. pra voltar com a Relaxar. mente Olha o feriado aí. Exato. Já deve estar alugado Feriado tem feriado. mais vaga. Tem É, mais vaga, mas feriado. temos vários. Mas tem vaga pro feriado de maio. De Aí, maio ó, tem vaga já ainda. aproveita. Esse de abril já lotou. Mas pro de maio tem ainda. São muitos negócios, São muitos né, negócios, gente. Uau! Então, gente, mas Alex, muito obrigada. Muito Que obrigada. honra ter você aqui. Foi um papo obrigado. diferente hoje, né? O pessoal com certeza vai gostar muito. E a gente quer sempre trazer histórias, assim, que levantem as pessoas, assim, Incentiva, que elas ouçam e falam, não, deixa eu fazer alguma coisa, deixa eu ver. Tenho certeza que se você precisar de um conselho, uma ideia, manda lá um direct pro Alex, ele vai estar Vambora. lá podendo compartilhar essas histórias que ele nos enriqueceu tanto aqui, né? Nossa, foi só insight. Foi. De Vai lá, negócio. existe um lugar, tomar um café e aí a gente bate um papo. Isso Exatamente. aí, é. Vai lá, existe um Se lugar. você paga o expresso ou o café E ganha uma consultoria. é Uau! grátis. Olha, Vamos marcar esse café porque a gente também marcar quer, né, gente. Tati? Com certeza. É porque a gente tá crescendo, então a gente precisa ter aí pessoas com uma visão de outra área, de outro lugar pra ajudar a gente, tá? Sim. A gente precisa. A gente precisa marcar o E nosso. faz logo esse tour pelo café que a gente quer participar e divulgar também. Vamos Para fazer. as mulheres terem esse momento aí com o café. E a maioria ama, né? Sim. Café. Café faz parte Café é né, da paixão nossa vida, nacional. né? Café e vinho Afetivo, e cerveja. já tem uma história, né? Já O tem café história, que a vovó café da fazia. avó, Isso é aí. tudo uma conexão. Rende história, né? É isso. Chegamos Então ao é isso, final, chegamos ao- não é? Infelizmente. Infelizmente, Passou muito lembrando rápido. que toda quarta-feira às 18 horas sai episódio novo. Então corre lá, já assiste, que tem muita coisa bacana. E comenta o que você achou. Coloca aqui também a dúvida, pergunta que a gente vai estar respondendo. Isso Até aí. o próximo. Muito obrigada pela audiência de vocês. Compartilhem aí com muitas mulheres e homens, porque esse podcast vai ficar na história, hein? Então é sobre isso. A gente tá aqui pra apoiar você, mulher, principalmente a entender o seu lugar e saber que você pode muito mais. Então esse foi mais um episódio do Mulheres de Sucesso aqui no Sucesso Delas. Sucesso delas. Beijo!